Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é quinta-feira, 12 de fevereiro. Vamos começar por uma prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, agradecendo pela vida, por esta existência, esta reencarnação, por mais este dia, por mais esta oportunidade que tivemos ao abrir os olhos da carne. Que possamos fazer o mesmo, abrindo os olhos para Ti, Pai, para o bem, para a busca por nos tornarmos Seus filhos melhores. Gratidão, Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, nosso modelo, o nosso guia nessa caminhada, o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, que incansáveis estão a nos amparar, a nos inspirar os bons pensamentos, as boas ideias e as boas ações. Gratidão por mais este dia, que seja leve, seja útil, que seja feliz. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para uma reflexão, um estudo, um pequeno estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem aqui. Capítulo 5. Aqui para mim caiu as explicações, uma espécie de dicionário. No meu evangelho, a última parte de cada capítulo é destinado a comentários que explicam algumas expressões. Então foi para mim que caiu aqui. Então eu vou retornar no capítulo 5 até uma parte que nós não tenhamos lido. Olha só, o capítulo 5 foi bem estudado por nós. Que legal! Então tá, chegamos aqui a uma parte que não estudamos ainda, não lemos ainda, do capítulo 5, item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. E é de um anjo guardião, em Paris, 1863. Vou baixar um pouquinho a Ave Maria e vamos ler o primeiro parágrafo do item 26. Muitos perguntam se é permitido ao homem suavizar as suas próprias provas. Essa questão equivale a uma outra. É permitido a alguém que está se afogando procurar se salvar? Alguém que tem um espinho cravado, retirá-lo? Alguém que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil para se ver obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não podemos evitar. Consiste também em continuar na luta, em não agir com desespero se for mal sucedido e nem com displicência, porque isso seria mais preguiça do que virtude. E já vamos parar por aqui, porque depois entra num outro tema, continua o mesmo assunto, mas num outro parágrafo em que vai ter uma fala de Jesus que nós vamos deixar para um outro momento.
Porque só neste primeiro parágrafo nós já temos bastante reflexão desse anjo guardião, que veio nos falar das provas voluntárias do verdadeiro sacrifício. E aqui começa com uma pergunta de muitos de nós. É permitido, então, sabendo que existem as provas e as expiações, diante das provas, das nossas próprias provas, nós devemos buscar o alívio? Porque às vezes nós podemos ficar confusos em como agir e achar que, ao invés de buscar a solução, temos que nos atirar mais ainda naquela prova. Então, se eu estou sofrendo, vou aproveitar e vou sofrer mesmo. Tá doendo? Não vou buscar ajuda, vou deixar assim, porque é uma prova mesmo, eu vou passar. Ou então pior, quando não é pra gente, a gente fala pro outro, ah não, tá, é a prova dele, deixa. Não, mas não é isso que o Evangelho nos ensina em nenhum momento. Tem o autoflagelo, que nós sabemos que é condenável, e o autoflagelo, não mais aquele antigo, né, onde as pessoas se chicoteavam, se autoflagelavam, mas o autoflagelo mental, onde nós nos violentamos, não é mesmo? Nos culpando porque não conseguimos alcançar alguns sonhos, alguns objetivos, algumas metas. Nos culpamos porque estamos doentes, pensamos eu devo mesmo merecer isso, então vou ficar assim. Não é disso que se trata. Aqui diz, então, se a gente está com espinho, não vai tirar? Né? Exemplos tão simples, mas tão fortes para que a gente acorde, que é disso mesmo que se trata. Porque as provas vêm para nos forçar a usar a inteligência, a paciência e a resignação. Se nós conseguirmos melhorar um pouquinho em cada uma dessas questões, ou em uma delas muito fortemente, a nossa prova terá sido bem sucedida. Então, que nós tenhamos isso muito claro, tenhamos isso em mente quando temos uma dificuldade. Por que eu tenho essa dificuldade? Eu tenho esta dificuldade, eu estou passando por essa prova para exercitar a minha inteligência, para exercitar a minha paciência, para exercitar a minha resiliência. Vamos pegar um papel hoje. Vamos pegar um papel, vamos anotar, vamos deixar à vista, para que cada vez que nós tenhamos a vontade de cair na reclamação, no autoflagelo psíquico, mental, a gente volte e leia. Estou passando por esta prova, estou passando por esta dificuldade para desenvolver a minha inteligência, a minha paciência e a minha resignação. Resignação que, bem rapidamente falando, é a capacidade de se adaptar à situação sem reclamar, sem se revoltar. Confiar em Deus. Muito bem, num outro momento nós vamos aprofundar este item 26, que fala sobre as provas voluntárias e os verdadeiros sacrifícios. Por hoje foi muito importante. É muito importante a gente relembrar todos os dias, para que aos poucos a gente vá se apropriando de verdade desses conhecimentos e aí sim nos tornando espíritos mais fortes, um pouquinho de cada vez. Vamos encerrar então, fechando os olhos e agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita deste dia, da nossa vida imortal e desta reencarnação. Que nós possamos fazer jus a esta oportunidade que
temos de estar aqui para nos tornarmos um pouquinho melhores a cada dia. Espíritos amigos, fiquem conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.